de habeas corpus. Talvez um dos recursos, ou melhor, um dos instrumentos mais conhecidos do direito processual. Todo mundo conhece, já ouviu falar de habeas corpus, e todo mundo tem um conhecimento breve de habeas corpus ao dizer que o habeas corpus permite que qualquer um possa manejá-lo. Qualquer pessoa pode manejar o habeas corpus. Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus, não é interpor, é impetrar o habeas corpus. E essas informações estão todas corretas. Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus, seja ela advogada ou não, seja ela maior de idade ou não, desde que o fundamento seja para livrar alguém de uma ilegalidade ao seu direito de locomoção, ou seja, para impedir que alguém seja tirado o seu direito, tenha tirado o seu direito de locomoção. Então o habeas corpus, que se encontra lá na Constituição Federal, ele vai dizer que cabe habeas corpus sempre que alguém estiver ameaçado, estiver sofrendo ilegalidade na sua ameaça, na sua locomoção, ou tiver ameaça de ter impedida a sua livre locomoção. Isto é habeas corpus. Para isto cabe habeas corpus. A grande questão é que o habeas corpus é um instrumento, podemos dizer, quase que milenar. A primeira vez que o habeas corpus apareceu no direito mundial, no direito internacional, foi na chamada Magna Carta, lá de 1215. Você deve lembrar disso da matéria de História do Direito, quando o rei João Sem Terra foi impedido de adotar atitudes abusivas perante os barões da Inglaterra. E lá, nesta Magna Carta, houve pela primeira vez, não do jeito como é hoje, claro, mas de certa maneira, pela primeira vez, impedindo que uma autoridade, no caso o rei, pudesse praticar ilegalidades quanto ao direito de locomoção. Ele é um instrumento que impede que alguém seja impedido do seu direito de locomoção injustamente. Ele teve origem lá na Magna Carta de 1215, do João Sem Terra. E depois, posteriormente, ele foi melhor disciplinado também na Inglaterra em 1679 pelo chamado Habeas Corpus Act. Habeas Corpus Act, em 1679. No direito brasileiro, pela primeira vez o habeas corpus apareceu no nosso Código de Processo Criminal do Império, de 1832. O Código de Processo Criminal do Império, de 1832, foi a primeira vez que o habeas corpus apareceu no direito brasileiro. E com lastro constitucional, o habeas corpus veio a aparecer na Constituição de 1891. Então a primeira Constituição Federal que trouxe o habeas corpus foi a Constituição de 1891. O nosso conhecidíssimo Rui Barbosa foi um dos grandes teóricos do habeas corpus no Brasil, aquilo que ficou conhecido como doutrina brasileira do habeas corpus, tá bom? Hoje, na Constituição de 88, o habeas corpus ele se encontra regulamentado no artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
este dispositivo do artigo 5º, inciso 58, ele já é extremamente relevante. Ele já é extremamente relevante. Eu vou fazer questão de colocar aqui para vocês do Teams, o artigo 5º, 58, porque ele traz muita informação. Ele traz muita informação. Conceder-se-á habeas corpus. Quando? Quando alguém estiver sofrendo, quando alguém estiver sofrendo, ou quando alguém se achar ameaçado de sofrer. Então veja, você pode impetrar habeas corpus em duas hipóteses. Quando de fato estiver sofrendo, ou quando se achar ameaçado. Esta parte do artigo 5º já tem aquilo que dividimos entre habeas corpus liberatório e habeas corpus repressivo. Habeas corpus liberatório é o habeas corpus impetrado em favor de alguém que já se encontra com a sua liberdade de locomoção restringida. Também chamado esse habeas corpus de liberatório, corretivo ou repressivo. Liberatório, corretivo ou repressivo. Liberatório, repressivo ou corretivo. Quando eu tenho a possibilidade de impetrar habeas corpus para alguém que se acha ameaçado de sofrer, veja, eu ainda não fui preso, mas tem contra mim um inquérito policial. Veja, eu ainda não fui preso, mas recebi em minha carta uma notificação do delegado de polícia para que eu compareça na delegacia para ser interrogado. Quer dizer, eu posso sair de lá preso. Então eu impetro um habeas corpus chamado de preventivo. Eu impetro um habeas corpus chamado de preventivo. E o que é o habeas corpus preventivo? O habeas corpus preventivo é aquele que é impetrado antes que a restrição da liberdade aconteça. É o chamado habeas corpus preventivo. É muito comum o habeas corpus preventivo ser impetrado no caso de autoridades ou públicas ou mesmo grandes personalidades com muito dinheiro, né, que estão envolvidos nas chamadas CPIs. Então a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, está investigando determinada pessoa e a CPI chama a pessoa, notifica a pessoa para que ela compareça, ou intima a pessoa para que ela compareça em juízo, ou melhor, compareça na CPI perante aqueles deputados, perante aqueles parlamentares, para responder alguns esclarecimentos. Esta pessoa, com medo de sair de lá presa, até porque ela vai querer se negar a responder algumas perguntas, e não foi nenhuma nem duas vezes que muitos parlamentares, desconhecendo o direito, querem dar voz de prisão em flagrante para essa pessoa que é chamada a depor, porque fala que ela é testemunha, e testemunha não pode se negar a depor, mas na verdade se ela depor alguma coisa, ela vai fazer provas contra si mesma. Então é muito comum você ver o habeas corpus preventivo, o habeas corpus antecipado, no caso da CPI. Tá bom? Vamos voltar lá para o artigo 5º da Constituição Federal, porque ele tem mais informação relevante para a gente entender. Então eu estou mostrando para vocês uma nova forma de estudar esse artigo 5º, uma nova forma de estudar esse artigo 5º. Quando alguém sofrer violência ou ameaça de violência ou coação do que? Aqui você tem que grifar com todas as letras. De sua liberdade de locomoção. De sua liberdade de locomoção. É a única hipótese em que se pode impetrar habeas corpus. Em que se pode impetrar habeas corpus. É claro que as hipóteses de liberdade de locomoção, você vai encontrar melhor no Código de Processo Penal. Mas aqui já veja, liberdade de locomoção. Por ilegalidade ou por ilegalidade ou por abuso de poder. Muitas vezes você tem a ilegalidade sendo feita por abuso de poder,
mas muitas vezes a ilegalidade não é necessariamente um abuso de poder. É um ato ilegal, é um ato na qual a autoridade ela descumpriu uma lei, não necessariamente com dolo, mas ela descumpriu uma lei. Então você tem flagrantemente uma ilegalidade e você pode impetrar o habeas corpus. Natureza jurídica do habeas corpus. Natureza jurídica do habeas corpus. Me diga aqui, só me diga sim ou não, tá? Eu vou te dar 10 segundos para responder. Prepara para responder. Prepara aí o seu teclado, prepare seu celular para responder. Habeas corpus é recurso, sim ou não? Meus caros, vejam só. Abra lá o seu Código de Processo Penal. Imagine que eu estou na sua banca examinadora e eu peço para que você abra o seu Código de Processo Penal. Abra o seu Código de Processo Penal. Vou colocar aqui para vocês. Eu quero que você abra o seu Código de Processo Penal no título 2º, artigo 574. Você abrindo lá, você vai achar dos recursos em geral. Título 2º, que sendo que o primeiro artigo é o 574, tá? É o 574. E aí você vai ver lá, ó, dos recursos em geral. Então, título, recursos. Aí você tem o 574. Os recursos serão voluntários excetuantes nos seguintes casos de ofício pelo juiz de sentença considera habeas corpus. Ele começa a falar. Tá. Capítulo 1º, disposições gerais. Capítulo 2º, recurso antidistrito. Tá? 3º, apelação. Aí você tem vários dispositivos, embargo, revisão. Ó, estamos dentro do capítulo do recurso, tá? Carta testemunhável. E aí você tem capítulo 10. Habeas corpus. Eu pedi para que você abrisse para mim o seu Código de Processo Penal. E você achou que no capítulo 10 do CPP, você tem dentro do título dos recursos o habeas corpus e seu processo. Certo? Eu vou te dar a última chance. Alguém que falou não quer mudar de ideia e falar sim? Ó, a Camila falou sim e Walter falou sim. Elane falou que é uma ação de impugnação. Alguém quer mudar? Última chance. Pessoal aqui não, Vanessa Alckmin não. Alguém quer mudar? Quer mudar? Lucas, não quer mudar. Tá bom. É um remédio constitucional. Ok, é um remédio constitucional. Eu continuo com o meu sim. Cláudio firmando. E a Bianca também. Então quer dizer, o grupo do sim agora ganhou força. Percebeu que o sim só tinha 3 ou 4 sim. Agora o sim apareceu forte, né? O Walter também. Mais alguém no sim aí ou não? Mais alguém no sim? Então, essa pergunta ela é comum, viu? Exame de ordem. Você tem que saber a natureza jurídica deste instrumento. Então, remédio constitucional, quem falou aí? O Sérgio falou, mas veja, o Sérgio, isso ainda não me respondeu se é recurso ou não. Ou melhor, a natureza jurídica, tá? Então o pessoal do sim apareceu aí. Veja, isso é uma ótima pegadinha. Habeas corpus, assim como mandado de segurança, não é recurso. Habeas corpus não é recurso. Habeas corpus não tem natureza jurídica de recurso. Eles podem exercer a função de recurso. Eles podem exercer a função de recurso quando impetrados dentro de um processo em que não caiba recurso. Aí ele tem função de recurso. Mas, acho que foi o Elânio que falou, está certo. Habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação. Ação autônoma de impugnação. Tá? E sim, o Sérgio Cícero está certo. É um remédio constitucional. Com que natureza jurídica?
Sérgio, porque você me deu a natureza jurídica constitucional, um remédio constitucional. Qual é a natureza jurídica processual? Recurso ou ação autônoma? Ação autônoma. Então, apesar dele estar lá constando no CPP, no título de recursos, ele pode ser usado como recurso, na função de recurso, quando não comportar recurso em alguns casos. Mas o habeas corpus tem a natureza jurídica de uma ação autônoma de impugnação. E qual que é a diferença de uma ação autônoma de impugnação e um recurso? Muito simples. Recurso, eu continuo discutindo a decisão antes do trânsito em julgado. Quer dizer, a tríade processual, o liame processual ainda continua. Ainda existe o poder jurisdicional sobre aquilo. Porém, peraí, deixa eu desligar aqui, desliguei ali. Porém, ação autônoma de impugnação, eu inicio uma nova discussão, um processo novo. Tudo bem? Superado esta parte, quais são as características do HC? Características do HC. Ele é um instituto que se pauta pelo princípio da celeridade. Celeridade, ele é rápido. Você impetra a HC quando você quer uma decisão rápida. Princípio da gratuidade. O habeas corpus é gratuito. Você não recolhe custas, emolumentos. Você não recolhe nada, é gratuito. E pelo princípio da informalidade. Porquanto que não há uma forma necessária para o recurso. Por isso mesmo que qualquer pessoa pode impetrar sob qualquer forma. Basta que você siga aquilo que o CPP fala, que é explicar a autoridade coatora, explicar as razões e tudo mais. Mas não tem aquela necessidade de razões de uma apelação. Legal. Vamos continuar. Vamos continuar. O Instagram, quem está no Instagram, daqui a pouco o Instagram me derruba e ele reconecta sozinho, tá? Então você sai e entra, tá bom? Daqui a pouco ele me derruba. Algumas súmulas são importantes do STF quanto ao HC. Eu quero que você anote a súmula 693 e 695 do STF. 693 e 695 do STF. Súmula 693 e 695 do STF. A ideia que essas súmulas falam, depois você dá uma lida, né, nelas, a ideia delas vem no seguinte conceito. Só caberá habeas corpus contra ações penais que culminarem de alguma maneira o risco de prisão. Então eu só posso impetrar habeas corpus dentro de uma ação penal se essa ação penal tiver risco de resultar em uma pena de prisão. Quer dizer, você fica preso efetivamente atrás das grades. Se a ação penal, se a infração penal culminar apenas pena de multa, ou se já tiver extinta a punibilidade, não caberá habeas corpus, apesar de ser uma ação penal. Tudo bem? Súmulas 693 e 695 do STF.